Olá, muito boa tarde! Começamos mais um programa Start Business, direto dos estúdios da TV Geração Z, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. O Brasil é um dos poucos países onde a população não tem um segundo idioma fluente. Agora, imagine ensinar um segundo idioma para crianças. Como será o Brasil no futuro? Para conversarmos um pouco sobre esse assunto, recebemos Silvia de Moraes Barros, que é diretora-geral do The Kids Club. Silvia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Silvia, para ir direto ao assunto, como que você imagina que seria o Brasil se as crianças, daqui 20 anos, se as crianças hoje começassem a ter um segundo idioma como um ensino fundamental? Eu acredito que a vida dessas crianças seria bem mais fácil. Se você chegar... eu costumo participar de congressos e eventos de educação. Entro na sala onde tem o auditório e eu costumo perguntar: alguém conhece alguém aqui que não gosta de inglês? Todo mundo levanta a mão. Muitos deles falam: eu mesmo não gosto de inglês. Por que isso acontece? Provavelmente porque a pessoa aprendeu tarde e aprendeu da forma não adequada. A vantagem de você começar a aprender um idioma desde pequeno é que você aprende de uma maneira fácil de entender sem perceber. O nosso cérebro nasce pronto para aprender línguas. Os primeiros 5 anos de vida são essenciais para que qualquer indivíduo, em qualquer lugar do planeta, aprenda 1, 2, 3, quantas línguas quiser. Tudo depende da exposição dessa pessoa a essas línguas. No nosso caso, a gente trabalha com crianças a partir de 2 anos. Como que a gente faz isso? Tentamos buscar com que o cérebro daquela criança trilhe o mesmo caminho que trilhou para aprender português no aprendizado de inglês. Isso é feito de que forma? Através de atividades em que a criança aprenda sem perceber. Então, a gente brinca com as crianças em inglês, eles cantam músicas, eles contam histórias, e dessa forma a língua vai entrando na cabeça da criança. Uma forma natural de aprendizagem. Exatamente, de uma forma natural. Todo mundo diz que a criança é que nem uma esponjinha, tudo que você ensina eles aprendem. Isso realmente é verdade. O cérebro usa um mecanismo diferente quando a gente é criança para aprender. Por isso que a gente aprende tudo tão rápido. Por causa disso, nós temos uma grande responsabilidade. Usamos o cérebro da criança da forma como ele deveria, da forma correta, e ele realmente aprende. Agora, se a criança é exposta à língua da forma inadequada, ele aprende errado. E essa é a grande responsabilidade e esse é o grande perigo. O que acontece é que hoje em dia, infelizmente, o ensino de inglês nas escolas regulares em todo o Brasil não é tão bom quanto deveria ser. E o que acontece? As crianças acabam saindo da escola com bastante deficiência e quando elas vão aprender mais tarde, depois da adolescência, depois dos 15 anos, já é tarde demais. E é por isso que muitos dizem que não gostam do idioma. Exatamente. É porque não sabem. Eu lembro, na época do ensino médio, o professor que eu mais gostava era a matéria que eu aprendia. Exatamente. Então, eu linkava o gosto pelo professor, pela matéria, ao resultado do aprendizado. E no idioma é igual. Exatamente. O que acontece? Eu vou entrar numa área um pouquinho técnica, mas é rápido. O ideal, o que é o aprendizado natural? O que é isso que todo mundo fala? Aprender naturalmente é você conseguir fazer com que o aprendizado entre no seu cérebro pelo lado direito, que é o lado responsável pelas emoções. Por que a gente fala português perfeitamente? Porque a gente aprendeu português na nossa casa com a nossa família. É a língua do nosso coração. Quando a gente está em sala de aula, aqui no The Kids Club, a gente tenta ensinar a criança a gostar de inglês. Ensinar que inglês é fácil e divertido, através das atividades lúdicas que a gente faz. Dentro do cérebro, até a puberdade, o cérebro consegue transferir o conhecimento do lado direito para o lado esquerdo com extrema eficiência. O aprendizado natural significa o conhecimento entrar pelo lado direito do cérebro através das emoções e se solidificar do lado direito. E essa conexão entre os dois lados do cérebro tem que ser muito eficiente para que seja natural. A partir da puberdade, essa conexão, essa comunicação entre os lados do cérebro passa a se tornar cada vez menos natural.
É por isso que quanto mais a gente cresce, mais dificuldade a gente tem de aprender. Silvia, e por qual motivo no Brasil ainda não existem muitas empresas acreditando, investindo no aprendizado de crianças, como que vocês estão fazendo? Porque acaba sendo uma revolução, né? Olha, quando eu comecei, quando a gente trouxe o The Kids Club para o Brasil em 94, eu recebi bastante portas na cara. As pessoas achavam que eu era louca de ensinar inglês para uma criança de 3 anos. Como você vai fazer isso com o coitadinho? Deixa ele ter 15 anos e daí ele começa a aprender. Então, existe um trabalho de conscientização muito devagar e muito constante de mostrar para as pessoas que sim, existe diferença entre você começar cedo e você começar depois da adolescência. Mas tem muita gente que ainda não acredita nisso. Ainda recebemos muito aquela pergunta, mas não vai atrapalhar o aprendizado de português do meu filho? Mas ele não vai confundir as línguas? Né? O cérebro tem total capacidade de administrar os 2 idiomas de uma forma que a criança não confunda. Mas as pessoas não acreditam muito. Aliás, é o melhor momento, né, para aprender, como já foi falado. Sim. É aproveitar até os 5 anos de idade, Isso. onde que eles conseguem administrar e separar, para que não Isso. haja essa confusão. Exatamente. E hoje, no Brasil, você já possui mais de 100 franquias. Uhum. Como que você vê hoje, dentro das suas franquias, que estão trabalhando com crianças, o resultado desse trabalho, mas como um todo, como um aprendizado? Olha, eu tenho muito orgulho de dizer que quando as crianças passam pelo The Kids Club, a gente muda a vida delas. O que a criança no The Kids Club aprende dentro da sala de aula, ela leva para o resto da vida. Quando a gente aprende uma língua na infância, a gente pode até se enferrujar um pouquinho, esquecer algumas partes, mas o essencial fica lá. Então a gente está contribuindo para o futuro dessa criança. A criança sai do The Kids Club sempre se relacionando com a língua inglesa como algo fácil e divertido. E ela nunca mais para de aprender. É como você falou, o professor que eu mais gostava era da matéria que eu mais aprendia. Então é sempre assim, você pensa em alguma coisa que você gosta muito, você nunca vai parar de aprender aquilo. E é isso que a gente quer fazer com as nossas crianças. E quais são os diferenciais pedagógicos no ensino para as crianças, que vocês acabam se destacando e fazendo com que essas crianças, além de aprender, que é o resultado esperado, mas que também gostem de ir para a escola, que esse também é um diferencial, né? Sim, inclusive a gente tem alguns relatos interessantes. Nós trabalhamos de uma forma em que fazemos parcerias com escolas regulares. Então, nós levamos o método The Kids Club para dentro das escolas, para que as escolas possam melhorar o ensino de inglês que elas oferecem para os alunos. E a gente tem relatos de alunos que falam, eu só quero ir para a escola no dia que tem inglês. Que para nós é ótimo. O que a gente faz? Primeiro, o essencial para você ensinar inglês, para que uma criança aprenda inglês, ela precisa estar exposta ao idioma. Isso quer dizer o quê? O professor tem que ter fluência em inglês e tem que falar inglês na sala de aula do começo ao fim. A aula de inglês em português não funciona. Então, esse é um dos nossos diferenciais. A nossa proposta é que desde os 2 anos de idade, as aulas são totalmente em inglês. E a segunda questão é que a aula tem que ser gostosa. Então, a criança, 80% da aula é sentada no chão com os alunos. Então, a criança brinca. E aí tem outros relatos de pais que ligam pra gente dizendo, olha, o meu filho fala que ele vai pra aula e ele só brinca. Eu não estou gostando muito disso, né? Então a criança realmente ela tem essa sensação de que ela só brinca na sala de aula. E ela aprende de forma natural, conforme ela vai se envolvendo com o idioma. Da mesma forma que ela brinca em casa ouvindo a mãe falar português. Exatamente. É assim que as crianças aprendem. Exatamente. Só que ela está em outro ambiente, simulando a brincadeira da casa, ouvindo um professor 100% da aula falando em inglês. Isso. Silvia, recebemos uma pergunta de um telespectador, Marcelo Pinto, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou professor particular de inglês, ensino meus alunos fantasiado de palhaço e uso peças teatrais como forma de aprendizado. Qual a sua opinião sobre esta metodologia? Desculpa, qual que é o nome dele? Marcelo. Marcelo, se você está usando inglês do começo ao fim, você está no caminho certíssimo. Quanto mais a gente trabalha com o lado lúdico e de uma forma que a criança consegue entender o que está acontecendo e interagir com o que está acontecendo, mais sucesso você vai ter. Parabéns pela sua iniciativa. E Marcelo, aproveite, acesse o site
e conheça um pouco mais sobre essa empresa. Quem sabe em breve você acaba não tendo a sua franquia em Juiz de Fora. Com certeza. Já tem franquia em Juiz de Fora? Ainda não. Vai ser um prazer ter você, Marcelo. Então, qual que é o site? O site é thekidsclub.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre como se tornar um franqueado. O The Kids Club tem um diferencial. Nós somos uma microfranquia. É caracterizado microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising qualquer franquia cujo investimento total fique abaixo de R$80 mil. Então lá no site você vai ver como fazer para ter uma franquia com um investimento inicial que cabe no seu bolso. Trabalhamos com um formato home-based, onde você não precisa começar a sua operação já com uma sede física. Você pode começar sem sede, trabalhando em casa e fazendo parcerias com escolas. Então a gente tem uma proposta de negócio com um investimento inicial acessível. É uma grande oportunidade para o Marcelo, que já é professor particular, já tem alguns alunos estudando e sem precisar, com investimento alto, ter uma estrutura de uma escola. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Que a legal. ideia é você começar devagar, sem precisar ter um investimento muito grande e você conseguir ter o sonho de ter o seu próprio negócio com um investimento acessível. E Silvia, qual que é o apoio que a franqueadora passa, por exemplo, para o Marcelo, que nunca, acredito eu, que não tenha tido uma empresa, não tenha empreendido, mas que agora talvez desperte interesse em ter o seu negócio próprio? Nós estamos no Brasil com o The Kids Club desde 94. Já são 21 anos de experiência com franquia. Nosso apoio é em todas as áreas do negócio. Você vai ter um apoio total, obviamente, na área pedagógica, com toda a grade de materiais que a gente tem. Nós temos uma metodologia exclusiva que foi desenvolvida na Inglaterra e você vai ter o treinamento de como aplicar essa metodologia. Também temos o apoio na área de marketing e negociação para você buscar os seus clientes e também temos um apoio, oferecemos um apoio total na área de gestão do seu negócio, como fazer calcular o seu preço, como calcular a sua lucratividade e como fazer com que o seu negócio seja financeiramente saudável. Hoje, com mais de 100 franqueados, quais são os cases de sucesso que vocês possuem na rede e que teve esse apoio da franqueadora para alcançar? Nós temos muitos franqueados que começaram sem experiência nenhuma, franqueados que nunca deram aula. Eu tenho um case de uma franqueada que entrou na rede com menos de 20 anos. Que legal. E ela está na rede desde 96, se eu não me engano, e hoje ela tem mais de 1.000 alunos. Começou com o The Kids Club sem nunca ter entrado numa sala de aula. Então, a gente vai crescendo devagar junto com o franqueado. O The Kids Club tem muito orgulho de ter já recebido 12 selos consecutivos de excelência pela ABF. Parabéns. Esse selo ele é concedido a empresas que praticam o franchising da forma como deveria, ou seja, que trabalham de uma forma ética e que realmente prestam suporte ao seu franqueado. E isso é medido pela ABF através de pesquisas com os franqueados da rede. E que não tem por que falar bem, né? Porque quando Pois querem é. falar mal, inclusive, é mais fácil. Sem dúvida. Dentro da rede dessas franquias de cases de sucesso, para quem quer empreender e conhecer mais sobre o negócio, quais são os passos? Quais são os passos que você recomenda para quem quer montar uma escola de idiomas para criança? Bom, o primeiro passo é conhecer bem a sua franqueadora. Então, nosso processo de seleção é bastante criterioso, pois eu acredito que a franqueadora também tem uma responsabilidade muito grande na hora de selecionar o seu franqueado. A seleção tem que ser feita em duas vias. O franqueado tem que selecionar a empresa e vice-versa. Nós temos um perfil de franqueado que consideramos ser o ideal para que haja maior chance de sucesso. Então, é nossa responsabilidade também aceitar na rede franqueados que entram nesse perfil para que a chance de sucesso seja maior. Não é bom nem para o franqueado e nem para o franqueador você entrar numa rede que você não tem perfil e depois não ter sucesso. Não é bom para nenhuma das partes. É uma parceria. Né? Sim. Nós estamos lidando com o sonho do franqueado de ter o seu próprio negócio. Então, nós temos sim essa responsabilidade e bastante consciência nisso. Então, voltando à sua pergunta, o primeiro passo é o franqueado entender um pouquinho sobre o que é ser um franqueado. A Associação Brasileira de Franchising tem bastante informação sobre isso. Qual é o papel de cada parte, o que é esperado de você.
Em segundo, é o franqueado conhecer o candidato, conhecer bem a proposta da empresa. Então, analisar o seu contrato, analisar a sua circular de oferta, conversar com os franqueados da rede, visitar os franqueados da rede, conversar com os franqueados que se desligaram da rede, para que ele tenha um panorama geral de como que a rede funciona. E só então tomar a sua decisão. E é importante lembrar que não é porque o futuro franqueado ele gosta de criança que ele irá ter sucesso com uma franquia que trabalha com crianças. É verdade, é verdade. Você tem que se identificar com o ramo de negócio. Então, eu trabalho bastante em parceria com a ABF, fazemos cursos, eu sou instrutora também lá. E a gente fala muito isso, se você gosta de pão de queijo, não significa que você vai gostar de vender pão de queijo. Então, no nosso ramo, nós trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com educação, nós trabalhamos o tempo inteiro com educadores, com pais, com professores e com alunos. Então, se você gosta de criança, não significa que você vai gostar de atuar no mercado de educação. Existe uma diferença e a gente precisa fazer um pouquinho de uma autoanálise enquanto candidato à franquia para saber, para e pensa, será que eu quero trabalhar com isso nos próximos 10 anos? Essa é a pergunta. Voltando agora um pouco para o aprendizado de idioma para crianças. Como você acha que se popularizasse o ensino do inglês, do idioma, para as crianças de 2 a 5 anos no Brasil, como que você conseguiria visualizar o Brasil daqui a 20 anos? Consigo visualizar alguns dados interessantes que eu tenho, que eu acho que seriam bem diferentes se a situação fosse essa. Hoje em dia, 5% dos brasileiros falam inglês. Nem sempre fluente, falam algum inglês. 5%. Né? Existe um dado também que as pessoas que falam inglês fluente têm um salário 50% maior do que as que não falam. Então, imagina o alcance de um profissional com inglês fluente daqui a 20 anos e uma pessoa que começou a aprender na infância, que fala sem dificuldade, que se relaciona com o inglês de uma forma tranquila, que não tem trauma. Então, realmente, as coisas se tornariam bem mais fáceis, você teria profissionais bem mais competentes e alcançando resultados muito melhores e mais satisfatórios para ele mesmo. Eu percebo, conversando com amigos, eles acreditam que investir em um curso de inglês para os seus filhos, pequenos ainda, é algo supérfluo. No momento até de uma situação econômica instável, eles preferem guardar e acabam investindo em outros itens que é pensar a curto prazo. Eu acredito que se os pais começassem a pensar a longo prazo no futuro do filho, essa educação não seria supérflua. Às vezes, colocar numa escola, economizar um pouco na escola de uma criança de 2 anos, que também passa o dia brincando na escola, coloca numa escola com custo um pouco menor, para ter condições de colocar fora, num curso extracurricular bom de inglês, e isso agregaria muito no futuro dessa criança. Sim. Né? É uma forma de pensar um pouco diferente. E talvez os brasileiros, porque os pais não têm conhecimento de inglês, conseguem sobreviver, então eles não acham algo importante para o seu filho. E que dica que você daria para esses pais? Eu daria a dica de pensar um pouquinho melhor, analisar um pouquinho melhor, que você vai estar fazendo um investimento que o valor mensal não é tão alto assim, e que você está investindo em conhecimento e educação. Educação e conhecimento é o maior bem que uma pessoa pode ter. Então, invista no futuro do seu filho. Faça com que ele tenha a oportunidade de ter a exposição ao idioma desde pequeno. A diferença é enorme. A gente vê hoje alunos que começaram conosco, é a diferença do conhecimento e da forma como lidam com o idioma com tanta facilidade em relação a pessoas que começam depois de adulto. A diferença é enorme. Eu sempre digo que conhecimento é um investimento vitalício e que não ocupa espaço. Exatamente. Então, é um investimento que você não pode economizar, ainda mais no futuro de crianças que o pai, ainda não sou pai, mas que é o que mais deseja para os seus filhos, é sucesso no futuro. Se eu puder falar um detalhinho Claro. a mais, as pesquisas indicam também que não só é importante e é mais fácil para a criança aprender desde pequena, como também estimular o cérebro a um outro idioma na infância faz com que o cérebro trabalhe melhor, se torne mais criativo, melhore a capacidade cognitiva e faz com que a criança melhore até os conhecimentos em matemática. E veja só você, a criança que aprende inglês na infância fala melhor português.
Que maravilha. Então é um investimento amplo e não apenas Com para um certeza. segundo idioma. Com E certeza. hoje, com o mundo globalizado, não sabemos se amanhã o seu filho está morando no Brasil ou fora, porque isso é uma facilidade atual muito grande. Então é antecipar o futuro das crianças. Isso mesmo. Silvia, eu quero agradecer a sua participação em nosso programa. Estamos finalizando o primeiro bloco. Foi um prazer tê-la aqui com informações importantes para você e para as crianças de todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Jacques. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada a você que está ouvindo. Mais informações sobre a nossa franquia é thekidsclub.com.br. Muito obrigada. Para você que está nos assistindo, não sai daí, voltaremos já já.